Oi pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Hoje daremos início a uma série de vídeos sobre Leonardo da Vinci e os princípios que fundamentaram a sua vida e a sua busca pelo conhecimento. Faremos uma série com os 7 princípios vincianos, dedicando um vídeo a cada um desses princípios. E o primeiro que nós iremos falar é sobre a curiosidade, curiositar. Bom, as informações que eu vou trazer para vocês hoje são assim baseadas em pesquisas esporádicas que eu fiz sobre a vida de Leonardo. Ano passado eu tive a oportunidade de participar da Semana de Filosofia da escola que eu estudo filosofia e era uma semana dedicada a Leonardo da Vinci, assim como também fiz um trabalho da faculdade sobre ele. Então fiz algumas pesquisas sobre a vida dele, sobre os tipos de trabalho que ele realizou e me deparei definitivamente com informações assim fascinantes que eu não conhecia. Aqui, muitas das informações, basicamente quase que 100% delas, tem como base o livro Aprenda a Pensar com Leonardo da Vinci, de Michael Gelb. Então, espero que vocês gostem. Curiosidade. Qual o papel que a curiosidade tem em nossas vidas? Quais são as perguntas que nós fazemos diante da vida? Nós fazemos perguntas, nós questionamos as coisas, nós refletimos, Quais são as questões, então, que permeiam o nosso pensamento? Porque são essas questões que, de uma maneira ou de outra, vão ser um reflexo da vida que a gente leva, dos nossos objetivos que vão ser construídos. Essas perguntas, elas movem a gente. Não sei se vocês já pararam para pensar que nosso sistema educacional, ele dá muito valor à resposta certa, As respostas, e não as perguntas. Eu não sei se vocês já passaram por uma situação, eu vejo isso tanto quando eu fui aluna, na escola mesmo, quanto hoje como professora. Eu vejo, às vezes, meus alunos ficarem com medo de fazerem perguntas, porque já passaram por situações em que professores não deixaram eles fazerem essas perguntas. Sempre deixa para o final a pergunta, e esse final nunca chega, esse momento de você perguntar nunca chega, e por vezes até os nossos colegas de sala não dão muito espaço para que a gente se aventure a perguntar, porque o sistema em si, ele oprime muito a curiosidade da gente, ele não estimula a gente a fazer perguntas mais. A gente precisa saber as respostas. E isso é um reflexo do próprio sistema educacional que hoje, basicamente, se prepara para que a gente passe nas provas, tanto do vestibular quanto as provas da escola. Então, a gente está preparando ali, passando o assunto para o aluno, não para ele realmente aprender e apreender aquilo e tentar aplicar de alguma forma, saber se aquele conhecimento vai ser útil para ele, na vida dele, de alguma maneira. Não, é um conhecimento para você botar ali na resposta daquela questão que é feita na prova. Hoje até, e eu peguei isso já no meu período, no ensino médio, chegou um momento em que as provas não eram mais abertas. Você não tinha mais a possibilidade de escrever a questão, ou de fazer perguntas, talvez. Filosofia passou a ser uma disciplina em que as provas eram fechadas. Eu me pergunto como chegou a esse ponto. Bom, como a gente pode até entender, mas percebem a gravidade disso? Se desde o início você está ensinando a criança que não é bom fazer perguntas, não há espaço para perguntas e só respostas, como é que você vai dar uma resposta sem fazer pergunta? Como? Porque são justamente as perguntas que te motivam a saber, por exemplo, a resolver problemas. E resolver problemas é uma coisa, não é só assim, vou resolver um problema de matemática, acabou. Não, é uma coisa da nossa vida. Então, que perguntas fazer? O que questionar? Então, a necessidade de fazer perguntas é essencial. As perguntas, elas movem. E as perguntas, elas estão atreladas à curiosidade. Porque a curiosidade é justamente essa busca contínua pelo conhecimento. Essa necessidade não permeada por um desejo qualquer, mas por uma vontade de conhecer as coisas, de entender a realidade, a essência das coisas. Buscar realmente o conhecimento, não só de maneira assim intelectualizada, para você ter mais informações,
mas para você aprender mais e tentar aplicar aquilo na vida, né? Então, aí a gente vê, é um princípio que o Leonardo vivenciou assim de uma maneira extrema, né? Foi um princípio que conviveu com ele a vida toda. Né? Você tem passagens de Vasari falando, o Michael Gelb também traz isso, até mesmo trechos dos diários de Leonardo, em que mostram que ele teve essa curiosidade insaciável por conhecer as coisas desde muito pequeno. Leonardo, ele é um exemplo de uma pessoa que vivenciou a curiosidade no melhor sentido da palavra, na melhor ideia da palavra. Porque a gente costuma muito ouvir aquela curiosidade matou o gato. Mas por que matou o gato? Porque provavelmente ele estava curioso sobre algo que não deveria estar. Algo errado que ia meter ele em encrenca. Qual o direcionamento que a gente dá para a nossa curiosidade? A gente está curioso para aprender coisas que vão ser úteis para nós, né, que vão nos agregar de alguma forma? Isso é positivo. Quando o Gelb traz esse princípio da curiosidade, né, a curiositar, ele traz alguns pontos interessantes sobre a vida de Leonardo que eu acho que é essencial a gente trazer para cá, para esse vídeo, para depois, no fim, a gente entender um pouco mais sobre quem foi Leonardo, né? Ele traz umas passagens sobre a vivência, né, a relação que o Leonardo tinha com os estudos, com o trabalho, né? Porque justamente o que movia essas áreas da vida dele era a curiosidade em relação a tudo na vida. Então, por isso que dá para compreender, já com esse princípio, por que ele foi escultor, músico, poeta, ele trabalhou com anatomia, com ciências de modo geral, com pintura, né? Então, é compreensível, a gente consegue enxergar aqui, mesmo que minimamente, como que ele conseguiu desenvolver o que se fala, né, das inteligências múltiplas, porque ele despertava a melhor qualidade da curiosidade. Né? E o que o Gelb traz no livro dele, Aprenda a Pensar com Leonardo da Vinci, são assim informações que são muito práticas, né? Porque Leonardo é muito prático, né? Os ensinamentos que ele deixa, a vida dele, são coisas que foram aplicadas, não foram só teorizadas, né? Foram colocadas em prática. Então, por isso que ele tem extrema importância. Então, ele fala sobre algumas questões envolvendo o trabalho, né? Ele fala assim, isso é uma passagem de Leonardo nos diários dele, de que quando a gente está envolvido com o nosso trabalho, se a gente fica muito envolvido, a gente pode perder a capacidade de julgar o nosso trabalho. Então, é importante a gente criar um distanciamento, né? De certa forma, não distanciamento de desconexão com o nosso trabalho, mas um distanciamento que nos permita avaliá-lo. E aí ele comenta um exemplo que eu achei muito interessante, né? Normalmente a gente tem uma facilidade tremenda de julgar os outros, de criticar os outros. Só que a gente tem uma dificuldade terrível de fazer uma autocrítica. E isso de uma maneira, assim, construtiva mesmo. Né? Então, ele fala que uma das maneiras, de certa forma, para ajudar a gente a perceber as falhas, aquilo que a gente deve melhorar com o nosso trabalho, e aqui a gente pode pensar essa análise aplicando a nossa própria vida, é pegar, a gente tem nossa pintura, nossa obra pode ser a gente, a nossa vida, mas ele fala de uma pintura, e a gente coloca um espelho, né? E a gente vê a imagem refletida no espelho. E é como se trouxesse uma ideia de que aquela imagem no espelho fosse a obra de uma outra pessoa, e não a nossa obra. Que a nossa obra está aqui, o espelho está aqui. A imagem está refletida. Então, isso cria uma possibilidade, uma desconexão, de certa forma, né? Um distanciamento que torna possível que a gente julgue agora a nossa obra, né? O nosso trabalho. Então, a gente começa a entender esse processo de crítica do nosso trabalho quando é necessário fazer essa crítica, porque críticas também são boas quando elas são construtivas e pertinentes. Né? A gente precisa estar sempre se melhorando. Então, esse exemplo dele eu achei sensacional, porque a gente pode imaginar fazendo isso com a nossa própria vida, com projetos que a gente tem, com o nosso trabalho, com os nossos estudos. Fazer essa técnica, né, do espelho, colocar o espelho diante de nós e ver o que precisa ser melhorado, né? Então, eu achei incrível esse exemplo. E ele traz algumas passagens que eu acho sensacional. Meu Deus, as palavras estão sendo usadas aqui. Sensacional, incrível, mas é isso mesmo,
porque é fascinante tanto a obra do Gelb quanto você pegar assim, essas passagens de Leonardo e estudar um pouco mais da vida dele. Mas ele fala que o conhecimento, a curiosidade, ela abre portas, né? Portas para uma liberdade, porque você está dando asas, né, assim, para o seu interesse, né, para a busca do conhecimento. Só que essa curiosidade direcionada de uma maneira inteligente, né? Não é ter curiosidade por tudo, até por aquilo que não é bom. É tentar, assim, desenvolver, tentar amadurecer o nosso discernimento para que a gente possa direcionar a nossa curiosidade para aquilo que vai fazer a gente crescer, né? Para aquilo que vai agregar, né? Tem uma passagem de Sócrates que eu acho que associa muito a esse sentido da curiosidade, né? Que só é útil o conhecimento que nos torna melhores, né? Então, a curiosidade ela tem que caminhar nesse sentido, de você se debruçar para aquilo que vai tornar você melhor. Oi, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi bem curto, de certa forma, a pessoa que se empolgou. Foi curto porque, como eu falei, eu quero dedicar um vídeo para cada princípio e depois um final, que vai ser sobre a vida de Leonardo da Vinci e sobre o Renascimento também, né? Então, se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like bem bonitinho, se inscrevam no canal, compartilhem com amigos, deixem comentários aqui embaixo e liguem o sininho das notificações para não perderem os próximos vídeos. E antes de dar o tchau final, fazer um convite para vocês. Eu vou estar lançando lá no meu Instagram, do Diversos Retrato, uma publicação relacionada a Curiositar, tendo como base o livro de Gelb. Eu vou estar dando dicas de exercícios que nem ele traz no livro, para vocês desenvolverem essa curiosidade, né? Uma aplicação de exercícios para florescer a Curiositar, né? Então, eu espero que vocês possam olhar lá, checar, vai sair mais tarde, certo? Então, nos vemos no próximo vídeo. Até mais! E muito obrigada pela atenção de vocês. Beijinhos!